Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O Brasil tem 410 milhões de aparelhos digitais ativos, quase 2 por pessoa, e mais da metade são aparelhos celulares. A informação é de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. E nos últimos anos, os smartphones vêm ganhando cada vez mais espaço. O número de aparelhos ainda deve crescer neste ano, mas tende a se estabilizar em breve. É só prestar atenção nas ruas. Eles estão por toda parte. O número de celulares é maior do que o de habitantes no país. E é cada vez mais difícil ficar sem. O WhatsApp e e-mail é muito mais, às vezes, mais veloz e mais rápido de dar andamento nas coisas. O Brasil possui 230 milhões de smartphones. E esse número é maior que o de computadores, tablets e notebooks, que juntos somam 180 milhões. Só no ano passado, foram vendidos quase 47 milhões de smartphones. Apesar do número gigantesco, as vendas registraram queda em relação a 2017 de quase 7%. Para este ano, a queda deve ser de 4,3%. A relação celular por habitante vai ficar estabilizada. O que nós vamos ter é uma venda para substituir os celulares em uso. O caso da Michele ilustra bem essa nova situação no Brasil. Ela tem um aparelho de boa qualidade e a cada 2 anos faz uma troca para se manter atualizada. Até por conta das funcionalidades, que suporte mais memória e eu consiga armazenar mais meus documentos, enfim, mídias, que sobrecarregar bastante. Mas alguns consumidores são mais comedidos e só compram um novo quando não dá para adiar mais. Sidneia conta que só troca de celular quando ele para de funcionar ou com 5 anos de uso. Eu uso bem pouco, é Facebook, Instagram e WhatsApp só, então por isso que eu não ligo muito para cheio de coisa, essas coisas. A predominância do celular como instrumento substituindo em parte a TV, em parte o computador, está cada vez crescendo mais. E quanto mais jovem, mais intenso esse fenômeno. Você que está nos assistindo já deve ter recebido muitas chamadas indesejadas no celular, não é mesmo? Pois é, uma pesquisa feita na Suécia revelou que o Brasil está no topo da lista dos países que mais recebem essas ligações, que são chamadas de spam. Os dados fazem parte de um levantamento de uma empresa sueca responsável por um aplicativo que ajuda a identificar chamadas indesejadas. No ano passado, em todo o mundo, considerando um total de 74 bilhões de chamadas, mais de 17 bilhões foram identificadas como spam. Quer dizer que 1 em cada 4 ligações recebidas é propaganda ou oferta de produtos e serviços. O Brasil é o campeão neste tipo de chamada. Por aqui, cada usuário do aplicativo recebeu mais de 37 ligações indesejadas por mês, um aumento de 81% em relação a 2017. O país ultrapassou a Índia, que registrou 22 chamadas de spam ao mês por pessoa. Eles ligam o tempo inteiro, insistem, sábado, domingo, feriado, não tem horário para nada. Muitas dessas ligações indesejadas são feitas por robôs, ou seja, programas de computador que disparam múltiplas chamadas ao mesmo tempo. No Brasil, eles são responsáveis por 1/3 dos spams, a maior parte de operadoras de telefonia. O restante corresponde a propagandas políticas, tentativas de golpe e ofertas de serviços financeiros. As empresas de telefonia se reuniram com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e se comprometeram a apresentar até setembro um código de conduta para o uso do telemarketing, como, por exemplo, ligar apenas em horários adequados. Além disso, a Anatel informou que está revisando o regulamento em vigor para incluir normas sobre vendas por telefone de serviços de telecomunicações. Mas para este especialista, o consumidor que se sente incomodado não precisa esperar que as empresas façam a parte delas. O cidadão que é acessado indevidamente por um robô de teleatendimento ou por uma cobrança que é importunadora
ou por uma oferta que passa de 5, 10 ligações por dia, ele deve buscar uma mínima prova antes de ir para o juizado especial ou para ir por PROCON ou para buscar uma representação no Ministério Público. Ele precisa buscar na discriminação da sua fatura qual é o telefone daquele ofertante, marca lá com uma canetinha fluorescente, marca os horários, identifica que aquilo é um final de semana, que aquilo é um feriado e a quantidade de ligações. Isso é relevante para que o juiz tenha consideração de aplicar um dano moral, uma condenação por dano moral contra essa empresa importunadora. Cresce o interesse dos idosos pelo mundo virtual e novas metodologias e cursos garantem a inclusão digital da melhor idade. Vamos conhecer um grupo que vem quebrando barreiras com aulas e ferramentas desenvolvidas especialmente para eles. Afinal, ficar desconectado não está mesmo com nada, não é mesmo? Até pouco tempo atrás, Leia, que tem 80 anos, tinha dificuldade de mexer no computador e no celular. Eu ficava pedindo para o meu neto. Ele não me ensinava, ele fazia. Aí eu dizia, eu não entendi. Aí ele dizia, mas eu já lhe ensinei 10.000 vezes. Não, você não me ensinou, você faz. No Brasil, em 3 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos que acessou a internet ao menos uma vez na vida passou de 3 milhões para 6 milhões. Mas apenas 19% dos idosos brasileiros usam a internet com frequência. Este curso de inclusão digital, voltado especialmente para idosos, tenta mudar um pouco essa realidade. As apostilas impressas têm letras grandes e os alunos usam os próprios aparelhos nas aulas. Hoje tudo é comunicado, informado, na maioria das vezes, pelo mundo digital, seja por telefone, entrando em sites, em tablet, computador, fazer compras online, aprende a fazer isso, tirar fotos, fazer vídeos, porque não sabe fazer selfie, aí a gente ensina a fazer selfie, que é o que mais todo mundo gosta de fazer. Leia agora acessa receitas online, compartilha com as amigas, tem rede social e tirou um monte de fotos com o celular em sua última viagem. Estou ficando craque, né? Já não peço favor dos filhos nem dos netos. Errou, eu fico quieta, para não mostrar que eu não sei, né? Eu estou na minha. Apago, vou tentando de novo, mas não peço mais ajuda. E selfie? Estou aprendendo ainda, ela não sai assim tão perfeita, mas já sai, já não sai. Pois é, já não corto a cabeça de ninguém. Profissão. Vamos ver alguns sinais. Advogado. Engenheiro, arquiteto, professor, bombeiro, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, professor, bombeiro, médico. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto profissão. Eu sou professor porque gosto de dar aula de Libras. Meu pai é engenheiro porque ele conserta coisas. É bem inteligente o meu pai. Meu primo é arquiteto, porque ele gosta de fazer projetos de casa. Um projeto de lei aprovado pela Câmara prevê a criação de sessões de cinema acessíveis a pessoas autistas. A proposta segue para o Senado. A medida pretende ampliar a iniciativa que já acontece em algumas salas de cinemas do país. Som digital
efeitos especiais de tirar o fôlego, imagem em altíssima definição projetada em uma tela gigantesca. Tudo aquilo que faz do cinema uma experiência emocionante para pessoas comuns pode ser estressante para um autista. Marcos que o diga. Eu não gosto muito de coisa muito forte. Barulho forte, luz muito forte. O autismo é um distúrbio que tem um espectro. Isso significa que existem pessoas com muita dificuldade de socialização e comunicação e outras que conseguem viver uma vida relativamente normal. Mas quase todas elas têm muito medo de situações que fogem da rotina. Para o autista, entrar em uma sala de cinema pode significar a entrada em um mundo desconhecido. O autista, você tem que sempre explicar o que vai acontecer. Mas você vai no cinema, a mãe geralmente não vai assistir o filme antes. E outra, tá escuro, ele não sabe o que vai acontecer. E podia ficar assustado, em pânico. Um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados prevê que as salas de cinema sejam obrigadas a destinar uma sessão por mês para quem tem transtorno do espectro autista. O som deve ser mais baixo e a escuridão não pode ser a tradicional dos cinemas. As chamadas sessões azuis surgiram nos Estados Unidos em 2007 e já são praticadas voluntariamente por algumas salas de cinema brasileiras. A medida vai muito além da inclusão da população autista à sétima arte. Isso é uma promoção à integração social. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.